Bem-vindos a todos, bem-vindos ao Tera Vestibulares, aula de Biologia, técnicas do DNA recombinante. Vamos lá, isso está no material do Enem, isso é pedido pelo Enem, vocês têm que saber. Então vamos lá, uma parte muito legal. A gente vai falar então da tecnologia do DNA recombinante. Na verdade, além de técnicas, a gente chama de tecnologia, né? É um conjunto de técnicas que envolve manipulação de recombinação, né? Recombinante. Então tá aí, galera. Vamos lá. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Vamos ver então o DNA. Como que a gente pode modificar o DNA? Como é que a gente pode trabalhar o DNA? Eu já trabalhei com isso no Laboratório de Biologia Molecular da universidade que eu estudei, na Federal de Goiás. E também fazendo curso no MIT, lá em Massachusetts. As condolências ao pessoal de Boston, inclusive, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Técnicas do DNA recombinante em HD. Vamos lá, técnicas do DNA recombinante. DNA, então, é o nosso material genético, não é? É ele que carrega informações a respeito de como podemos produzir, então, proteínas a partir do DNA. Então, o esqueminha que a gente tem que memorizar sempre é que o DNA, não é, comanda, ele contém genes que comandam a síntese de proteína, fabricando RNAs mensageiro, transportador, ribossomal e produzindo proteínas. Então, o DNA, a regra do DNA é sempre essa. O DNA ele manda fabricar RNAs e esse trecho do DNA que codifica uma proteína é chamada de genes, do jeito que está aqui. Então, os genes comandam a síntese de proteínas. Foi claro, meus queridos? Beleza até aqui? Tudo jóia? Então vamos mandar brasa. Continuando a nossa empreitada, a gente usa na tecnologia que a gente está apresentando, isso foi desenvolvido nos anos 70 e 80, né? A bactéria ela tem um DNA próprio, tá? Fica aqui no meio da célula, tem os ribossomos em volta. E um DNA circular que pode ser modificado, e é ele que a gente vai usar, chamado de plasmídio. Falem comigo para vocês decorarem. Plasmídio, tá? Então, numa bactéria normal, a gente tem um DNA circular chamado de plasmídio. Esse plasmídio a gente vai poder inserir DNA de outro ser vivo, de outros seres vivos, fabricando então uma bactéria transgênica, com gene que foi transportado para outro ou transferido para outro ser vivo, tá? Aqui em volta a parede celular e aqui dentro a membrana plasmática, também é extremamente importante. Então as bactérias se dividem rapidamente e por isso são usadas para multiplicar seus genes de interesse. Fabricam proteínas também, formadas, por exemplo, a insulina humana. Então vamos ver. Para que serve então a tecnologia do DNA recombinante? Essa tecnologia tão utilizada hoje em laboratório. Eu já utilizei, não é nada tão complicado. Dá trabalho um pouco, mas a tecnologia do DNA recombinante usa-se o plasmídio de uma bactéria, não é? Plasmídio, que dentro tem o DNA, só para relembrar, a bactéria está aqui, né? A gente retira esse plasmídio. Bom, vamos dizer que a gente quer amplificar o gene da insulina humana. O gene da insulina humana que põe glicose. A insulina é um hormônio, né? É um hormônio que põe glicose dentro das células para a gente ter energia no nosso corpo. Muito bem. Bom, tem gente que tem falta dessa insulina, que é o caso de diabetes. Então, nos anos 80,
Até os anos 80, milhares de vidas foram salvas, porque antigamente tinha que se pegar a insulina de cadáveres. Insulina de cadáveres, que era extremamente caro. Custava milhares de dólares retirar essa insulina, beleza? A partir de 1981, foi descoberta então uma técnica para a gente acabar com essa história de ter que usar cadáveres. Então a gente começou a usar o que? Bactérias, tá? Essas bactérias, como elas se reproduzem muito rápido, a gente podia colocar o gene de uma bactéria que a gente quer que cresça, vamos pensar assim, que se reproduza, e vai vendo o que vai acontecer. Bom, eu vou tirar o gene aqui de uma célula e colocar dentro do plasmídio. Usa-se enzimas de restrição, chamadas enzimas de restrição, como se fossem tesourinhas, tá? Biológicas, tá? Elas funcionam como tesourinhas que cortam o DNA, elas vêm aqui e cortam, né? São enzimas que fazem isso, enzimas de restrição. E depois, para ligar esse novo DNA, usa-se então a ligase, que é uma enzima que vai ligar o DNA a outro DNA, tá? Bom, feito isso em laboratório, isso é feito em laboratório, basicamente, né? Aí a insulina está aqui dentro, ó. Essa parte azul é a insulina humana, colocada dentro de uma bactéria, inserida então, insere-se inserida numa bactéria, ela passa a produzir o que? A proteína da insulina humana. Legal, hein, professor? Então, em vez de usar os cadáveres, a gente passa a usar então as bactérias. Isso, a partir dos anos 80. Olha que legal. Como as bactérias se reproduzem muito rápido, divisão binária, a gente tinha então várias cópias da insulina e salvaram milhões de pessoas. Aí, nossa salva de palmas. Aí, tecnologia transgênica é bom, gente. Todo mundo mete pau. Vou ensinar vocês. Cai muito no Enem, tá? Transgênico não é coisa terrível. São genes que já existem para melhorar as plantas, para darem características desejáveis. Um tomate mais tenro, uma manga com mais açúcar, uma cana com mais açúcar, uma soja que tem uma parede celular que impeça que os insetos comam essa soja. As coisas naturais, né? Que a gente pode manipular isso. E quem estuda biologia não tem medo dos transgênicos. Então, essa tecnologia proporcionou a criação dos transgênicos, ou seja, genes de outras espécies ou variedades, outras variedades da mesma espécie, beleza? Bom, aqui um histórico de tudo que rolou na história da tecnologia do DNA recombinante. Então, alguns dos maiores passos do desenvolvimento de DNA recombinante e tecnologia de transgênicos. Em 1869, Micher isolou pela primeira vez o DNA de células brancas do sangue obtidas de curativos com pus de pacientes em um hospital, lá na Suíça, feito isso, né? Depois, em 44, Avery fornece evidência que o DNA e não a proteína carrega a informação genética, então o DNA que carrega essa informação, a gente sabe isso, né? O que mais? Vamos ver mais. Histórico. Em 53, Watson e Crick propõem um modelo da dupla hélice para a estrutura do DNA, fazendo raio-x, então, usado por Franklin e Wilkins. Tá? Usaram Franklin, morreu.
decorrência do uso de raio-x. Em 55, ano que o Einstein morreu, Kornberg descobre então a DNA polimerase, a enzima atualmente utilizada para produzir sondas de DNA. A polimerase é que duplica o DNA, né? Em 61, Murmer e Dot descobriram a renaturação do DNA, restabelecendo a especificidade e viabilidade das reações de hibridização, uma coisa mais complexa. As coisas mais bacanas, ó, 72, técnicas de clonagem. O Geller, em 67, descobre a DNA ligase, fragmento de DNA. São desenvolvidos então pelo laboratório Boyer-Koenberg e seus colaboradores, então as primeiras técnicas de clonagem de DNA. Depois são feitas diversas sequenciamento de DNA em 77, o ano que eu nasci. GeneBank, banco de dados, sequências de DNA no Laboratório Nacional de Los Alamos. Mullis, em 85, colaboradores inventam o PCR, que é uma máquina para também duplicar o DNA. A gente dá enzimas, calor, né? O DNA é duplicado. O que mais? E depois, em 2004, foi então publicada a sequência genômica humana concluída. Da sequência. Em 2001, o genoma humano foi totalmente feito. Genoma humano, a sequência de DNA humano, para a gente conhecer as doenças genéticas. Em 2004 foi publicado todo o estudo relacionado a isso. Então, qual a importância disso? Tem uma importância muito grande na indústria, para a produção de antibióticos. A gente fabrica antibióticos usando então bactérias. Produção de plásticos, sabiam? Chamados bioplásticos, plásticos feitos por bactérias. Melhor produção agrícola, então agricultura, melhores plantas, mais resistentes, flores melhores, tomates que duram mais, batatas que têm mais amido, trigo com mais amido, soja com mais proteína, pecuária também. O futuro, vamos usar vacinas dentro do leite da vaca, produção de proteínas de aranha dentro de cabras. Então a gente tem uma infinidade de utilizações. Vacinas, produção de vacinas. Aqui no caso, insulina humana para diabéticos que podem morrer sem esse medicamento. Então, muito interessante o uso de transgênicos, tá? Transgênico não é uma coisa tão vilão como passa na televisão. Os biólogos todos que entendem, eu mesmo sou biólogo e não tenho medo nenhum de transgênicos. Todos vocês já comeram transgênicos. Em bombons, existe lecitina de soja, uma substância que vem da soja transgênica, batata transgênica, tomate transgênico, diversas substâncias transgênicas, principalmente a soja transgênica, todos vocês já ingeriram e nem por isso morremos. Já aconteceram alguns casos de alergia, mas usando substâncias transgênicas que causavam alergia, genes ligados a proteínas do amendoim, por exemplo, que causavam alergia. Depois, numa outra aula, a gente vai ver que o futuro da agricultura está ligado aos transgênicos. Se não fosse os transgênicos, teriam milhões de pessoas passando fome. Depois eu vou mostrar isso. Então, um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Façam uma revisão, então. É bem simples. Pegou um pedaço de DNA de outro ser vivo, colocou numa bactéria, cresceu ela, tem bactérias transgênicas. No futuro, a gente vai produzir também outros seres vivos, por exemplo. Nós conseguimos colocar genes de vagalume em plantas para identificar certas substâncias internas dentro de plantas. Conseguimos colocar genes do vagalume para iluminar o câncer, por exemplo, que é fantástico. Então é isso. Então um grande abraço, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e essa matéria cai no Enem. Tá? Tchau, tchau, até a próxima aula.